Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. É um privilégio muito grande estar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e juntos meditarmos na poderosa palavra de Deus. Coisas que Deus não pode fazer. Sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Sabemos ainda que Ele é Jeová Jirê, o Senhor que provê, que Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara, que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É aquele que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Porém, tem coisas que Deus não faz. Deus não faz aquilo que é contrário à sua essência, que é contrário à sua natureza. E nós gostaríamos de destacar coisas que Deus não faz. Primeiro, Deus não pode mentir. Aliás, a única paternidade que a Bíblia dá ao diabo é a mentira. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Deus é verdade, Deus é a verdade. A essência de Deus é a verdade. Portanto, se tem uma coisa que Deus não faz, é mentir. Deus não pode mentir. Veja o que diz a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O fato de Deus não poder mentir nos dá a segurança de que aquilo que ele promete, ele cumpre. A Bíblia diz, no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, que Deus não é o homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Falaria e não o confirmaria? Deus não pode mentir. Segunda coisa que Deus não pode fazer, Deus não muda. Deus não pode mudar. Salmo 90 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não muda. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Pelo fato dele não mudar, ele não muda nos seus desígnios, nos seus propósitos, porque Deus não muda. Terceira coisa que Deus não pode fazer: Deus não ouve oração de quem está vivendo em iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. 1 João, capítulo 3, no versículo 4, diz que pecado é iniquidade. Iniquidade é pecado. Portanto, aquele homem que anda em pecado não tem as suas orações ouvidas, atendidas por Deus, porque Deus não atende a oração de quem está andando contrário à sua palavra. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Agora observe o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, Deus não pode ouvir, atender pedido de quem faz aquilo que não está na sua palavra, porque está pedindo mal.
Quem está contrário à palavra de Deus pede mal. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, coisa que Deus não pode fazer. Deus não ouve oração de quem está agarrado, vivendo debaixo do pecado, transgredindo a lei moral de Deus, que é a sua palavra. Quarta coisa que Deus não faz. Deus não pode ser infiel. Ele permanece fiel para conosco. Veja o que diz a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 13. Veja o que diz a palavra do Senhor. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Faz parte da essência dele ser fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Portanto, coisa que Deus não pode fazer é deixar de ser fiel. Ele sempre será e permanecerá fiel. Quinta coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode deixar de amar. Deus é amor. A Bíblia diz, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 8, que Deus é amor. Portanto, Deus não pode deixar de amar. E o grande amor de Deus foi manifestado em Jesus Cristo. Veja o que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele provou o seu amor para conosco. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5, no versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor. Portanto, Deus não pode deixar de amar. Deus ama. Deus te ama, porque Ele não pode deixar de amar. Sexta coisa que Deus não pode fazer. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele, a honra é dele, o poder é dele, a majestade é dele, tudo é para ele. Só ele deve ser adorado, porque ele é o único Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Veja o que Deus fala usando a boca do profeta. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Coisa que Deus não pode fazer. Ele não divide a glória dele. A glória é dele. Só ele é digno de honra, glória, louvor e toda adoração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.